Você já experimentou algum momento ou alguns momentos em que você se viu cheio do Espírito Santo, como eu costumo dizer, aleluiado, queimando por Jesus, mas que por algum motivo você acabou desanimando, acabou esfriando e essa chama que um dia esteve viva, que esteve alta, acabou esfriando, não está mais naquela mesma intensidade? Se sim, eu quero dizer para você que o vídeo de hoje, a mensagem de hoje é para você. Então, vamos juntos até o final, porque o Espírito Santo quer fazer essa chama voltar a queimar. Povo lindo de Jesus, eu estou compartilhando com vocês uma série de reflexões que eu estou intitulando como Mensagens para este Tempo. Hoje será a 11ª reflexão dessa série, que já está quase acabando. Se você ainda não assistiu às outras, corre aí no meu canal, assiste cada uma dessas reflexões, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. Hoje vamos refletir um tema de algo que Paulo escreveu para Timóteo na segunda carta a Timóteo, e tenho certeza que o Espírito Santo vai falar profundamente no seu coração. O texto que eu vou estar lendo hoje está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, versículo 7, que diz assim: Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está encorajando ao jovem evangelista, ao jovem pastor Timóteo, a que ele buscasse reavivar a chama do dom de Deus que ele havia recebido em sua vida. Timóteo era alguém que amava Jesus, que amava Deus e que amava também a sua obra, que amava pessoas. Nós vamos ver isso claramente em tantos e tantos textos. Inclusive, o versículo 5 do primeiro capítulo aqui de 2 Timóteo diz que ele tinha uma fé sincera, do qual ele tinha recebido da avó dele e da mãe dele e que agora havia nele. Era um homem verdadeiramente íntegro, um jovem que verdadeiramente amava Jesus Cristo. Nós vamos ver que Paulo, quando vai falar de Timóteo, ele sempre tem palavras positivas, palavras de louvor pela vida de Timóteo, porque para Paulo, Timóteo era como um filho na fé, como um pai espiritual, e Timóteo tinha Paulo como um pai na fé. A Bíblia vai falar que Timóteo era um cooperador, estava caminhando junto com Paulo na obra. Também há um texto lá em Filipenses capítulo 2, onde nós vamos ver Paulo dizendo que não havia alguém tão assim dedicado, alguém tão zeloso pelas pessoas como Timóteo, a ponto que quando o apóstolo Paulo queria enviar alguém para visitar as igrejas, ele sempre fazia questão de lembrar e, sempre que possível, enviar Timóteo, porque era alguém de confiança de Paulo, pois ele sabia que Timóteo amava as pessoas, amava a sua obra, como eu já disse. Agora, alguma coisa ou algumas coisas aconteceram com Timóteo que fez com que essa chama que queimava no coração dele acabasse diminuindo. E por isso que o apóstolo Paulo, então, exorta e encoraja ele a que ele reavivasse essa chama. Os estudiosos, os teólogos, eles afirmam que provavelmente Timóteo tenha desanimado, estava triste por conta das grandes perseguições que a igreja estava enfrentando e logo ele também estava enfrentando por conta do evangelho. E é bom lembrar que Paulo, que era seu pai na fé, ele estava preso por conta do evangelho. Então
Então, possivelmente, Timóteo estava se sentindo sozinho e diante de tantas perseguições, de tantas lutas, de tantas aflições, pode ser que por conta disso ele tenha desanimado. Há outros que dizem também que Timóteo estava desanimado e triste porque alguns dentro da igreja não estavam ajudando ele, caminhando ao lado dele, acreditando no ministério que Deus tinha confiado a ele, pelo fato de ele ser ainda muito jovem, por ele ser um pastor novo. Muitos olhavam com um olhar de descrédito para ele, inclusive, por isso que o apóstolo Paulo escreve para ele na primeira carta, de que ele não retrocedesse, mas que ele continuasse firme, sabe, na obra do Senhor, usasse a força da juventude dele para se dedicar totalmente, completamente ao Senhor. E eu quero dizer para você que está me assistindo que independente do que possivelmente aconteceu com Timóteo, uma coisa é fato, alguma coisa aconteceu que acabou entristecendo, que acabou desanimando Timóteo. E isso também acontece com a gente na jornada da vida cristã. Muitas vezes, certas situações, elas acontecem com o propósito de querer nos desanimar, nos deixar para baixo, nos deixar tristes. Essas coisas, elas querem nos parar. Essas coisas querem que a gente acaba retrocedendo. Mas eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que a mesma mensagem que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, eu quero dar para você. Eu quero te dizer: reaviva, meu irmão, reaviva a chama do dom de Deus que está dentro de você. Sim, está dentro de você uma chama, dentro de você algo que queima, ainda que alguma circunstância quis abafar essa chama, mas ela não tem poder para apagar essa chama, porque o que está dentro de você é mais poderoso do que qualquer circunstância que se levante contra a sua vida. Quem está dentro de você é o Espírito Santo. Deus está dentro de você e essa chama ninguém e nada pode apagar. Reavivar significa voltar a queimar intensamente. É isso mesmo. Reavivar significa voltar a queimar intensamente. Quando a gente está mexendo com fogo, você sabe que para que ele permaneça aceso e vivo, é preciso que sempre a gente esteja colocando ali novas brasas. Sempre esteja mantendo o fogo com novas brasas, porque é justamente isso que mantém o fogo aceso e vivo. E assim também é na nossa vida espiritual, para que nós possamos manter a nossa vida avivada, cheia de Jesus, é preciso que a gente sempre esteja colocando novas brasas para queimar. Tem que botar a brasa para queimar. Temos que estar mantendo esse fogo vivo e aceso. E a pergunta é: como que nós podemos estar alimentando esse fogo? O que você pode fazer para que esse fogo permaneça vivo dentro do seu coração? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo aqui, ele disse para Timóteo no versículo 7 que Deus não nos deu um espírito de medo. Ele não nos deu um espírito de medo, mas ele diz que o espírito que nós recebemos da parte de Deus, ele, em primeiro lugar, ele é um espírito de poder. Diga poder, isso mesmo. Essa palavra poder, no original, é a palavra chamada dunamis, que vem da origem da palavra dinamite, uma explosão, sabe? O espírito que está dentro de você é como uma dinamite que explode e que gera a vida de Deus dentro do seu coração. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer para manter essa chama viva, ardendo e queimando nosso coração, é que nós temos que diariamente, constantemente, nos encher desse poder de Deus. Sabe, gente, não tem como a gente se manter, sabe, avivado sem o poder do Espírito Santo queimando em nosso coração. E para isso é preciso que nós sejamos corajosos. Corajosos para lutar contra sentimentos, lutar contra as vontades, contra os desejos
que muitas vezes está gritando na nossa carne, quantas coisas querem nos colocar medo, mas nós precisamos ser corajosos para buscar sempre, sempre, sempre o poder que vem do alto, o poder de Deus, porque esse poder está dentro de você, ele só precisa ser ativado, ele só precisa ser ativado. Eu até lembrei agora de uma granada. Tira o pininho e joga, né? E aí vai explodir. Essa granada está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Ative isso. É isso que nos mantém vivos, é isso que nos mantém avivados, é isso que nos mantém animados, é isso que nos dá coragem e força para continuar firme no chamado e na obra do Senhor. Agora, a segunda coisa que é preciso, que é necessário para que a nossa vida esteja avivada, é o exercício do amor. Isso mesmo, o apóstolo Paulo diz que o Espírito que você recebeu, ele é um Espírito de poder, mas em segundo lugar, ele é um Espírito de amor. O amor bíblico, o amor na Bíblia é muito mais do que sentimentos. O amor bíblico fala de decisões, de atitudes que nós tomamos pelo bem do outro. Como isso é interessante! Todas as vezes que nós decidimos no nosso coração ajudar o nosso próximo, servir o nosso próximo, movidos e motivados simplesmente pela atitude do bem do outro, isso mostra então o verdadeiro amor, porque Deus inclusive provou o seu amor para comigo e para contigo, fazendo o quê? Dando o seu único filho. Ele provou isso tendo uma atitude, tendo uma ação. E é isso que Ele espera de mim e de você, é que nós possamos ter atitudes de amor, tanto para com Deus diretamente, buscando a face dEle, mas também para com o nosso próximo, indo ao encontro do nosso próximo e podendo, em primeiro lugar, compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo com o nosso próximo e também podendo exercitar as boas obras por amor ao nosso próximo. Gente, amar, isso é a nossa identidade, isso é a sua identidade, isso fala do seu DNA. Porque Deus é amor, e se Deus está em nós, então significa que essa é a nossa identidade, esse é o DNA que corre na nossa veia. E nós precisamos estar exercitando isso dia após dia para que a chama permaneça viva. Agora, a terceira coisa também que o apóstolo Paulo diz nesse texto é que nós recebemos de Deus o espírito de equilíbrio. E para que nós possamos manter a chama viva, possamos estar avivados, além de se encher do poder, além de exercitar o amor, nós precisamos buscar manter o equilíbrio. Outra versão fala a moderação. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Sabe, gente, eu e você precisamos dessa capacidade, dessa virtude chamada equilíbrio, para que nós possamos discernir os tempos, para que nós possamos perseverar, permanecer pacientes nas promessas de Deus, quando tudo parece que está ao contrário. Não é fácil a gente ser equilibrado, ou seja, nem pencar para um lado e nem para o outro, quando as coisas não vão bem. Emocionalmente, a nossa alma grita, né? E a gente tem que lutar contra nós mesmos, temos que lutar contra todas as forças externas que se levantam para justamente querer desequilibrar nossas vidas. E a gente só consegue isso, na verdade, por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito ele produz um fruto dentro de nós. Domínio próprio, paciência, isso vem de Deus. E nós recebemos esse Espírito de Deus em nós, em você. Há esse fruto, há esse Espírito. E nós precisamos buscar, sabe, estar mantendo esse Espírito vivo no nosso coração, para que a chama permaneça viva, para que possamos continuar avivados, mesmo diante de tantas coisas que se levantam para querer nos paralisar. Para finalizar esse vídeo, eu quero dizer para você, não pare, não retroceda, continue avançando,
Continue avançando naquilo que Deus te prometeu, naquilo que o seu coração ele crê. Continue lutando, continue guerreando, ainda que as circunstâncias não estejam favoráveis, ainda que o vento talvez não esteja soprando para o seu lado nesse momento, mas continue acreditando e continue avançando nos projetos, nos sonhos de Deus para a sua vida. Então eu quero relembrar você, em primeiro lugar, se encha de poder, segundo, exercite o amor e terceiro, mantenha o equilíbrio. Tudo vai dar certo. Que Deus te abençoe e que a chama do Espírito Santo continue queimando no teu coração.